Seja muito bem-vindo, projetista! Bom, cálculo de demanda. Só de falar essa palavra, muitos profissionais da área elétrica até arrepia, né? Achando que é coisa de outro mundo. Bom, na verdade não é não, cara. É simplesmente uma tabelinha que nós devemos seguir para, digamos assim, ajustar melhor os nossos cálculos e a gente não superdimensionar o padrão de entrada. E vocês sabem, né? Superdimensionamento custa caro para o cliente, né? Bom, só para resumir a questão então do cálculo de demanda, né? Para você ficar mais familiarizado, a norma manda adotar aí o critério de demanda nas instalações justamente para diminuir o valor da potência instalada no imóvel. Visto que na prática nem todos os equipamentos irão funcionar junto, né? Bom, já pensou se, por exemplo, num prédio todo mundo resolve tomar banho na mesma hora? Bom, teria que dimensionar um padrão de entrada conjuntor geral gigante. Senão ele vai acabar atuando, né? Então, basicamente, para isso que serve o cálculo de demanda. Entendidos, então, para que serve esse cálculo aí? Bora, então, para dentro do programa, calcular tudo isso no nosso quadro de distribuição, no projeto que a gente está fazendo, tá? Levando em consideração a carga instalada nas tomadas, quantidade de aparelhos de uso específico, seja ar-condicionado, chuveiro, e tudo isso a gente vai levar em conta. Bora para lá! Ok, meu querido, de volta, então, aqui dentro do nosso AutoCAD, né? Nosso projeto está aqui. E na aula de agora, então, eu vou ensinar como você vai fazer o cálculo de demanda do quadro de distribuição e configurar, na verdade, o quadro de distribuição para as próximas aulas, né? Você já deixa muita coisa pré-definida nessa aula de agora, então muita atenção que eu vou dar muitas dicas de automação do sistema e, ao mesmo tempo, eu também vou falar um pouquinho de conteúdos, né, normativos que a gente já passou em outras aulas aí, eu vou estar relembrando isso e também algumas coisinhas novas você pode pegar aqui com o que eu vou estar falando. Bom, para a gente fazer o dimensionamento aqui da demanda, né, para a gente configurar a demanda, a gente vem aqui em assistente de projeto, tá? Depois clica em distribuir circuitos. Clicando em distribuir circuitos, ele fala para mim, ó, distribuir circuitos de onde? Do quadro de distribuição, e aí eu configuro ali, ó, abrir propriedades do quadro, e aí eu dou um OK. Abrindo propriedades do quadro, ele vai dar uma conferência de tudo que eu já deixei pré-definido. Ali, ó, o quadro é distribuição eletrifásico, a demanda dele é 70%, pelo que eu já havia configurado, mantido, né? Os 15 metros do cabo de alimentação que a gente está pressupondo, a proteção do jeito que estava, a concessionária, que isso é muito importante porque ele vai pegar os padrões de demanda, né, os cálculos de demanda de cada norma, daqui a pouco eu vou explicar sobre isso, e por aí vai. Então, por isso que é bom você informar a concessionária, tá? Porque você já evita muita dor de cabeça. Do outro lado, a gente tem onde a gente vai mexer agora, que é alterar dados dos circuitos. Ele vai abrir uma nova caixa de diálogo e aqui estão os nossos circuitos como se fosse um quadrinho de cargas, né? Só que não tem carga nisso, na verdade ele tem uma identificação, os dados do circuito mesmo. Aqui na primeira coluna é o número do circuito, então vai de 1 a 9, que nem a gente já projetou. Na segunda coluna ele já vai a demanda, então é isso que nós vamos ter que trabalhar agora. Eu vou querer dimensionar essa demanda de forma automática, tá? Porque eu já informei a concessionária que eu vou utilizar. Então eu só preciso grifar tudo aqui, tá? E depois eu venho aqui ó, e clico no botãozinho demanda, tá? Ele clicou demanda e está assim, ó, informar a demanda desse circuito? Não, eu não quero informar. Alterar o grupo da demanda do circuito? Também não. Você quer fazer o quê? Eu falei, eu quero uma atribuição automática dos grupos, já que eu informei a concessionária. Então, ó, clica aqui, ó, olha só. Vou arrastar um pouquinho de lado. Olha lá, já mudou o 100% lá do cantinho. Ele mudou para 86, 66. Pô, André, mas como é que ele fez isso? Agora, voltando aqui ó, na nossa tabelinha. Ele já me informou o que a CEMIG exige para cada tipo de circuito desse. Então, a CEMIG fala que para essa carga instalada que eu tenho aqui, na iluminação, eu tenho que usar uma demanda de 86%. Para a tomada de uso geral, nesse circuito 3 aqui, ó, com a carga instalada que eu tenho, 66%. Para os chuveiros, como são 2 chuveiros, ele está 68%. Pô, André, mas você sabe isso tudo de cabeça? Não sei. Simplesmente isso aqui está na própria norma da CEMIG. E aí, se eu colocar ali em alterar, cadastro dos grupos de demanda, ele vai abrir para mim essa tabelinha aqui, ó, e olha só, se eu mostrar, por exemplo, clicar num desse aqui, ó, clicar e selecionar ele e falar editar, isso aqui é o que a CEMIG, eles já informaram para o programa o que a CEMIG tem nas tabelinhas dela. Então a CEMIG fala, ó, um aparelho de chuveiro, 100% da demanda. 2 chuveiros, já pode diminuir para 68% da demanda, da taxa de demanda. 3, 56%. Por que ele vai diminuindo esse cálculo, esse fator de demanda? Por que ele considera isso? Porque nem sempre 2, 3 chuveiros vão estar funcionando ao mesmo tempo.
e aí ele vai diminuindo e ele considera isso para chuveiro, torneira elétrica, aquecedor e por aí vai. Então esses números você pode alterar também? Pode, mas eu não recomendo, porque isso aqui já é um cadastro da própria CEMIG, tá bom? Então estamos entendidos como é que isso aqui funciona. A sua concessionária, eu estou usando a CEMIG aqui, mas se você escolher a sua concessionária e ela estiver dentro do Proelétrica, isso aqui tudo vai ser calculado automaticamente e aí você não precisa ficar lá indo na concessionária, consultando, basta apenas conferir, né, se realmente está de acordo com a tabela da CEMIG, da sua concessionária, na verdade. A minha aqui sim está de acordo com a tabela da minha concessionária, então tá tudo certo, eu já posso tocar. Então ele já aplicou aqui, ó, o fator de demanda de 86% para iluminação, 68% para os chuveiros, 66% para as tomadas de uso geral e bacana, vida que segue. Terceira coluna, utilização de fase, eu sempre deixo automático, mas caso você queira, né, uma distribuição de fase, por exemplo, eu vou desgrifar, né, selecionar só os chuveiros aqui, ó, chuveiro 1 e chuveiro 2, né, o social e o switch. Eu quero que esses chuveiros eles tenham a seguinte divisão, por exemplo, eu quero o chuveiro na fase R e S e o segundo chuveiro na S e T. Então eu já coloquei aqui, ó, que eu quero ele nesse sentido aqui, e aí ele vai simplesmente manter esses chuveiros. Você pode informar isso ou não. Eu vou voltar ele para o automático porque eu prefiro, nesse momento, deixar tudo no automático e na hora da aula de balanceamento de carga, aí eu vou equilibrando essas cargas, aí eu faço as alterações para trazer um equilíbrio, tá bom? Bom, feito isso, próxima coluna é a descrição, então a gente já sabe, circuito 1 é para iluminação interna, 2 para iluminação externa, e por aí vai, lá tomada, chuveiro, por aí vai. Observação, caso você queira colocar os ambientes, você pode colocar na observação, por exemplo, eu vou clicar aqui nessa observação aqui, e tem que ir lá embaixo, ó, no botãozinho observação para você mudar, e aí aqui você escreve, por exemplo, esse chuveiro aqui, ele é o chuveiro, o 4 é o social, o de baixo é o chuveiro da suíte, né? Então, é só para você ter uma noção, né, de que você pode dimensionar isso. Por exemplo, o circuito 7 lá embaixo eu sei que é o da cozinha, né, específico da cozinha. Próximo quadro fala sobre proteção. Aí ele pergunta para mim a proteção, né, ela tem que ser igual a do quadro, você quer personalizar? Nesse caso aqui eu grifo tudo, tá? E eu vou aqui lá no campo de proteção e coloco que vai ser tudo disjuntor DIN. E aí tem as opções, né? Disjuntor DIN, curva B, curva C, o que é? Se você põe o disjuntor DIN, ele vai dimensionar a maior curva. Se eu ponho nos chuveiros, por exemplo, eu já vou e personalizo. Eu vou selecionar os dois chuveiros e já vou colocar aqui como curva B. Ah, André, por que você está colocando como curva B? Em média, cargas resistivas, né, a norma ela exige que a gente utilize disjuntores com a curva B. Então, para os demais circuitos, eu estou usando curva C, para os chuveiros eu vou usar curva B. É o único detalhe também. Se você tiver alguma dúvida, é só você digitar curva de disjuntores em geral no YouTube, que tem uma aula explicando sobre isso lá também, como um conhecimento bônus, né, adicional para você aí, tá? DR, eu vou colocar sempre tudo aqui como uma proteção geral, vou grifar tudo, né, porque ele vai ter um DR ali como geral, então ele não vai ser por circuito, mas se você tiver um DR por circuito, você já pode selecionar ele aqui como parcial, né, de acordo com o circuito, e por aí vai, tá? Aí deu essa opção de DR não será considerada até que seja atribuído um DR no campo utilizado DR geral. Ah, tá. Isso aqui é porque eu tirei ele para não dar duplicidade lá. Então, ele não vai atribuir, ele não vai aparecer duas vezes no projeto, tá? É só isso que ele pede. Fiação aqui, eu vou ter que dimensionar qual que é o tipo de cabo. Então, eu clico aqui no editar outros e aí vem fiação. Aí ele vai abrir para mim. Eu vou usar cabo 750 volts dentro da casa, com exceção do alimentador que vai ser subterrâneo, depois eu vou mexer, na verdade eu vou mexer de uma vez, eu vou clicar no alimentador aqui, ó, e vou dimensionar ele aqui, ó, fiação, já vou pôr ele como 1 kV, tá? De PVC, na verdade. 1 kV de PVC para me utilizar ele no chão, né? Que ele é aquele cabo subterrâneo que a gente chama de Centenax. Mas depois também a gente volta nesse assunto, por enquanto eu só estou colocando que ele é um cabo de 1 kV porque ele vai ter que ficar subterrâneo, eu vou fazer alimentação subterrânea, mas eu vou ter uma aula só disso ainda, só estou adiantando isso, tá? Na coluna de terra, ele me pede aqui, ó, quer ver? Se eu editar, vou grifar tudo de novo. Na coluna de terra, ele me pergunta se eu vou utilizar o grupo de terra. Ele me fala aqui, grupo de terra, que é quais circuitos vão ter aterramento, com exceção do circuito 1 de iluminação interna, todos os outros circuitos têm aterramento. Então eu coloco ali, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Somente o circuito 1, que é a iluminação interna, que não tem aterramento. Então eu só informo aqui, né? Ele coloca ali. Tubulação, se eu for editar ali, ó, por exemplo, tipo de tubulação, ele vai me perguntar qual que é. Nesse caso aqui tem eletroduto no teto,
Todos os circuitos aqui são, eu posso colocar como eletroduto no teto, com exceção da alimentação, né? É no teto e parede que ele já considera, que é o mesmo tipo de eletroduto, é o mesmo traçado. É só por uma questão de ordem ali. E por fim, veio o fator de temperatura, que para corrigir a temperatura conforme o ambiente. Ele tem uma tabela para nos ajudar, né? Ele pede para corrigir a temperatura de cada circuito, qual circuito que é. Então, essa tabelinha nos ajuda aqui. Deixa só ela abrir. Ela nos ajuda conforme o tipo de temperatura, qual que é o fator que eu tenho que usar e para qual tipo de cabo. Em média, é 35 graus para ambientes, vamos falar assim, não subterrâneos, tá? E ele me fala que o fator que eu devo usar para os circuitos é o 0,94 para quando o cabo é PVC. Quando é ambiente subterrâneo, aí ele já muda um pouquinho, né? Nessa mesma temperatura, porque ele vai estar embutido no solo e ele muda conforme o tipo de cabo também, né? No caso, se for um cabo EPR. Ó, gente, fator de temperatura, você tem que escolher a temperatura conforme o tipo de ambiente. Em média, em residências, a temperatura vai estar oscilando aí entre 35 graus, no máximo 40, dependendo da região. Então a gente utiliza 35 graus. Agora, a localidade, né, o tipo de ambiente, ele afeta. Se você estiver projetando, por exemplo, uma cozinha industrial, né, dentro de uma padaria, aí você vai ter que procurar saber qual que é a temperatura que esses cabos vão estar expostos. Muito forno perto, né? Na área industrial tem muita variação, tem um aquecimento maior dentro dos ambientes. Então, use o fator de temperatura conforme a localidade. A localidade não, conforme o ambiente, tá? E a gente está projetando uma casa, então utiliza o padrão de 35 graus, a gente vai utilizar o 0,94, tá? Então eu fecho essa tabela aqui, né? E aí eu digito aqui, ó, 0,94, porque ele não, se você não selecionar, ele não entra, tá? Você tem que digitar. Feito isso, é só aplicar. Eu não vou mexer no fator de temperatura do cabo de alimentação ainda, que vai ser uma aula à parte. E aí é só eu dar o OK aqui e pronto. Ele vai estar mostrando a distribuição do meu circuito, só para dar uma conferida mesmo. Ali, ó, a gente já fez esse trabalho já em outras vezes. Ele me mostra separadinho cada tomada, como é que está a carga de cada uma. Lá, as tomadas da lavanderia, que eu botei como 600 aqui no circuito 9. Então ele vai me mostrando tudo, lá em cima os meus chuveiros também, por ordem de carga, né, no circuito 4 e 5. E tá tudo certo aqui, eu não preciso mexer em nada, ele só está pedindo para eu confirmar, conferir o que eu já fiz, e eu dou OK. E pronto, ele está salvo o comando, meu quadro já está configurado, tá? Todinho configurado. Se eu clicar 2 vezes nele aqui, ó, vocês vão ver que dá para abrir as propriedades dele, e vai estar tudo no jeito aqui, alterar dado do circuito, ó, já está tudo salvo, com fator de demanda, fator de temperatura, tudo que a gente acabou de configurar da nossa instalação. É um dado de circuito muito importante, é uma coisa que você tem que configurar antes de sair lançando a fiação, por recomendação nossa, tá? Porque ele já leva muita coisa em conta e você não precisa ficar inserindo a fiação depois de configurar isso tudo inúmeras vezes, porque você esqueceu de configurar. Então, segue nessa ordem que vai ser sucesso, beleza? Qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários aqui no chat, aciona a nossa equipe de suporte também, através do WhatsApp, que vocês têm acesso, e não esqueça de ler os comentários dos colegas e consultar mais dados na nossa apostila no material didático que é distribuído e disponibilizado ao longo do curso aí. Grande abraço e até a próxima aula.